Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Como é bom retornar a esta igreja, poder rever os irmãos, ver que esta igreja continua firme, constante, avançando no anúncio da proclamação do Senhor. Que Deus continue abençoando. Agradeço o convite, pastor Nilson, pela confiança de poder estar aqui. Como já foi aí apresentado, né? Veio aí Liza, minha esposa, Ismael, que já está lá com as crianças, o irmão Adilson, que é líder dos homens da nossa igreja, e falou aqui, inclusive, do acampamento dos homens. E aí, homens, se motivem e enviem também os seus embaixadores do rei. Muito importante isso. E é bom ver Rodney e Rose, ovelhas nossas, que estão morando aqui em Simões Filho. Que bom revê-los, que bom que vocês estão aqui. Estão aqui em Camaçari, mas são lá de Monte Sinai. Bom ver vocês. Deus abençoe. Meus irmãos, o tema, na verdade, a ênfase que nós vamos hoje pensar é ocupando a mente e guardando o nosso coração. E aí eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. A pergunta é: o que ultimamente tem lhe preocupado? Isso tem ocupado a sua mente? O que ultimamente tem lhe preocupado? Isso tem ocupado a sua mente? Foram fazer uma pesquisa, de acordo com a pesquisa realizada globalmente pelo Ipsos, que é uma empresa de pesquisa e inteligência da França, a maior preocupação da população de 25 países é o desemprego. Observem, a questão econômica está ligada como um fator que leva as pessoas a ficarem preocupadas. Aqui no Brasil, a pesquisa disse que o que mais preocupa as pessoas ou os brasileiros é a saúde. E, de fato, a gente vê isso com clareza. O tema ou a ênfase de hoje não poderia cair dentro de um mês tão oportuno como setembro, mês de combate ao suicídio, setembro amarelo, já se aproximando do janeiro, que é com a ênfase do janeiro branco, que é o combate aí, ou a prevenção à saúde mental. E nós sabemos que o nosso país, segundo pesquisas, ocupa o primeiro lugar na luta contra a ansiedade. E é o oitavo aí na luta contra a depressão. Então, observem como essas duas questões, a ansiedade e a depressão, e um acaba sendo ligado ao outro, têm trazido transtornos, desorientações, e tem perturbado muitas pessoas. E aí, meus irmãos, nós precisamos, de fato, estar analisando o que tem ocupado a nossa mente, o que tem perturbado o nosso interior e, de alguma forma, tem trazido alguma agonia. Então, nós devemos tomar cuidado com aquilo que ocupa a nossa mente, os nossos pensamentos. Nossas ações são resultado direto dos nossos pensamentos. E aí a psicologia vai falar sobre os pensamentos automáticos ou intrusos, e de vez em tempo todos nós somos atacados por esses pensamentos, não é? São aquelas ideias que rapidamente vêm, e se nós não tomarmos cuidado, essas ideias fixam na nossa mente e nos levam a ações. E às vezes nós não nos damos nem atenção a esses pensamentos, só as emoções que elas geram. E isso acaba gerando transtorno. Por isso, precisamos subjugar todos os nossos pensamentos a Cristo e pedir que Ele nos dirija, que Ele controle, que Ele conduza. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse uma frase que eu achei interessante. Ele falou: a preocupação não nos ajuda a enfrentar os possíveis problemas do amanhã, mas drena nossa energia e nos impede de vivermos vitoriosamente hoje. E aí eu destaco quando ele diz: drena nossa energia. Então, lhe pergunto mais uma vez, o que é que tem ocupado aí a sua preocupação ultimamente e pode estar drenando as suas energias para que você não viva hoje vitoriosamente. Olhando para a Bíblia, e eu fui fazer uma pesquisa, nós vamos ver a palavra de Deus falando muito sobre a questão do que ocupa o nosso pensamento. E aí alguns textos que eu quero partilhar com os irmãos para a gente ver como a Bíblia chama a nossa atenção para isso.
vai estar aí projetado, que você vai poder acompanhar. Observe. Veja, primeiro o Salmo 26, versículo 2. Davi escreve esse salmo. E olha a oração de Davi. Vamos ler juntos? Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração. Imagine, Deus agora está aqui, fazendo uma sondagem. O que é que ele vai encontrar nos seus pensamentos? É uma oração que diariamente temos que dirigir a Deus, pedindo que ele examine o nosso coração, sondando o nosso pensamento e nos ajudando a ordená-lo. Caminhando mais, veja Provérbios 4, 23, e a Nova Tradução na linguagem de hoje colocou assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus. Observe, ou seja, o que você pensa, se você não subjugar e não trabalhar, vai te levar a uma ação. Ele diz, tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida será dirigida pelos seus pensamentos. Outra versão, a versão atualizada, revista e atualizada, Provérbios 4, 23. Vamos juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque procedem as fontes da vida. E aí quero chamar sua atenção para coração, porque na Bíblia, coração, no pensamento hebraico, coração tem uma conotação diferente do pensamento grego. Coração aí, para os hebreus, é a ideia da sede dos pensamentos, das emoções, é a sede dos sentimentos, é o impulso humano. Então, coração está associado à cabeça, ao pensamento. Ele está dizendo, sobre tudo que você deve guardar, meu irmão, minha irmã, guarde a sua mente. E, de fato, olha como nós devemos tomar cuidado. Isaías... Provérbios 23, 7, olha o que diz, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ou seja, como você pensa, você vai ser. Então, se você pensa que nunca vai conseguir fazer aquilo, você o quê? Nunca vai conseguir. Quando eu comecei a dirigir, e eu não sou um bom de dirigir, os irmãos que estão aqui, é que bem sabem, não é lá da igreja. Primeira coisa que a professora, eu tirei a habilitação, mas tive que pagar para uma mulher lá da cidade me ensinar a dirigir, uma professora. Foi o dinheiro bem mais pago, bem mais investido. Primeira coisa que ela disse, quando você entrar no carro, esqueça as preocupações. Eu falei, vai ser difícil, eu não vou nem entrar no carro então. Porque senão você não vai conseguir dirigir no trânsito de Simões Filho. Se concentre, esqueça que você é pastor. Falei, vixe, ficou difícil mais ainda. Se concentre aqui, porque senão as preocupações vão bloquear e você vai ficar com medo, você vai pensar que não vai conseguir. Então, observe como você imagina, assim você é. Como tem estado a sua autoimagem? Como você se vê? Principalmente diante dos desafios da vida. Isaías 26, versículo 3. Olha o que o profeta diz. Vamos juntos. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Em algumas versões, onde tem a palavra mente, pode ter a palavra propósito. É a mesma coisa aí. Veja, Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Ou seja, direcione o seu olhar para Deus. E direcionando o seu olhar para Deus, Ele vai te ajudar a dirigir e vai preencher o seu coração de paz. Ele diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente, cujo pensamento, cujo propósito está focado no Senhor. Jeremias 29, versículo 11, um texto belíssimo que diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não o quê? De mal, para dar-lhes um futuro e uma... O capítulo 29 é uma carta enviada para os judeus que estavam no cativeiro.
Enquanto os falsos profetas diziam, o cativeiro vai acabar logo, Deus manda Jeremias dizer, digam para eles que o cativeiro vai durar 70 anos. E diga para eles o seguinte, eu é que sei o pensamento, o propósito pelo qual eu enviei vocês para o cativeiro e o que lá vai acontecer. E se você ler os outros versículos, o profeta vai dizer que lá eles deveriam edificar, deveriam casar, deveriam constituir a vida deles, entendendo que Deus era o Senhor e que estava usando aquela circunstância difícil para tratar o seu povo. Meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus tem planejado para nós é além daquilo que nós planejamos para nós mesmos. E Deus tem projetos eternos e fiéis para as nossas vidas. O texto continua, e agora no Novo Testamento, e não poderia ficar de fora esse texto, Mateus capítulo 6, 25 a 34. Jesus, palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte. Observem, vamos juntos? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustentam. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem quem? Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu coloquei em negrito, coloquei aí em fonte alta, algumas palavras. Volte um pouco aí, minha irmã. Observem aí. Ande um pouco aí para trás esse negócio aí. Ou para frente, não sei. Ele diz, primeiro, não se preocupe. Você vai encontrar nesse texto algumas vezes Jesus falando isso. Não se preocupe. E como é difícil isso, não é? Porque pela nossa própria natureza nós nos preocupamos. Aí ele diz, por que eu não devo me preocupar? Aí ele diz, primeiro, observem. Observar o quê? Ele diz, observe a natureza. Veja, eles não se preocupam com nada, no sentido do que vão comer, e aí ele fala das aves, e Deus providencia. E isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que você vai largar o seu emprego. Isso não quer dizer que você que não trabalha ou está desempregado não vai. Não é isso. O que o texto está dizendo é de dependência nele. Ou seja, eu dependo do meu trabalho, eu preciso dele, eu dependo de Deus, que é a minha fonte. Essa é a verdade. Então ele diz, olhe para a natureza, como funciona harmoniosamente, equilibradamente, e Deus não permite que nada falte. Aí o texto vai dizer, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olhamos para a criação e sabemos que o homem é a coroa da criação. Deus, criando todas as coisas, ele disse é bom. Mas quando ele vai para o homem, ele diz é muito bom. Observe então, se Deus providencia o que é necessário para os animais, será que ele não vai providenciar o que eu preciso? O texto, ele continua seguindo e ele chama a nossa atenção de novo. Ele diz, observem.
Segunda vez ele diz, e agora ele manda olhar para os lírios. Elemento que ajuda a nos acalmar é olhar para a natureza. O mar. Você fica sentado ali apenas observando. Eu não gosto de ir para a praia, porque para mim é programa de índio. Mas você fica sentado ali na sombra, tomando uma água de coco, contemplando o mar. A onda vai, a onda vem. E você observa e você fica, rapaz, Deus, o Deus que eu sirvo é Senhor de tudo isso. Controla tudo. Ele diz, observe. Na nossa correria do dia a dia, a gente não consegue parar para o quê? Observar. E aí, pode passar agora, minha irmã? Ele continua. Homens de pequena fé. Observem Jesus dizendo, veja, Deus cuida de tudo. Será que não vai cuidar de você, da sua casa, das suas necessidades? Por que você está com tanta fé? E ele diz, portanto, não se preocupe. Aí ele diz, em vez disso, busque. Buscar quem? Buscar Deus em primeiro lugar, colocando como foco principal das nossas vidas, colocando como alvo supremo para as nossas vidas. O texto vai dizer, mais uma vez, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo, um dia de cada vez. Meu irmão, hoje é domingo. Curta seu domingo até meia-noite. Amanhã é segunda. Um bocado de coisa você tem para resolver, como eu tenho. Mas por que ficar já querendo viver a segunda se você está no domingo? Então, domingo é até meia-noite. O que é que você tem que fazer? Curtir o domingo até meia-noite. Quando chegar a segunda, bem, se Deus nos permitir acordar a segunda, aí vamos viver os desafios que nós temos para a segunda. Mas o problema é que a gente já vive segunda, terça, quarta, quinta. Eu não quero nem pensar na agenda que eu tenho essa semana. Porque se eu começar a ficar pensando, o que Jesus está dizendo? Foque em mim e viva cada dia na minha dependência. A gente vai para o apóstolo Paulo e a gente encontra em Efésios 6, 10 a 13 e 17, ele diz, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mal, e depois de terem vencido tudo, permaneceis o quê? Inabaláveis. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra. Paulo está preso quando escreve a carta de Éfeso. É uma das cartas da prisão. E Paulo, olhando para os soldados, que ele estava algemado, acorrentado, ele possivelmente visualiza a armadura do soldado. E aí Paulo, pensando nisso, ele diz, a vida cristã, mais cedo ou mais tarde, a gente aprende que é luta, é batalha, não é mar de rosa, é combate. Observe quando ele diz luta, para dizer que o negócio é intenso. E aí, veja, ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só vencemos essa luta fortalecidos pelo Senhor. E estamos em uma batalha espiritual. O nosso inimigo não é carnal, é espiritual. Interessante que esse inimigo, o texto diz, contra as ciladas do diabo. Ele é estrategista. Ele sabe como agir. Ele tem um arsenal preparado. Quando uma arma não dá certo, se preocupe, ele tem outra. Ele é estrategista de guerra. Ele sabe. Note que Paulo vai dizer, tome toda o quê? Armadura. Por que Paulo diz que nós temos que tomar toda a armadura? Porque se tiver alguma parte desprotegida, ali se torna vulnerável para que o inimigo possa atacar.
Isso fala da nossa vida. Se nós não estivermos com ela totalmente rendida ao Senhor, entregue ao Senhor, e tiver alguma coisa descoberta, ali é o lugar que o nosso inimigo vai atacar. E quando ele começa a falar das peças, ele fala do capacete. E o capacete serve para proteger a cabeça. Por que ele está dizendo isso? Porque o nosso inimigo, a arma que ele mais usa é a nossa mente. E por isso nós precisamos proteger a nossa mente. E como é que Satanás age para querer atingir a nossa mente? Colocando dúvida. Foi assim que ele fez com Eva. Quando está lá no jardim, a serpente disse: foi isso mesmo que Deus disse? Olha, se eu estiver com o capacete, a minha mente protegida, Satanás não vai encontrar lugar para poder trazer dúvida na minha cabeça quanto à palavra de Deus, contra a salvação eterna, contra as promessas de Deus. Por isso, proteja a sua cabeça, meu irmão e minha irmã, porque o diabo, ele mira na cabeça, para derrubar. Por isso, coloque o capacete, tendo convicção da sua salvação, da sua certeza nele, quem ele é e o que ele representa. Observem, meus irmãos, como Paulo, ele vai dizer: quando Deus controla a mente, Satanás não consegue fazer o cristão se desviar. A pessoa de fé que estuda a Bíblia, que aprende o significado das Escrituras, não se deixa enganar facilmente por Satanás. Então, nós estamos em uma luta e o campo de batalha está na nossa mente. Por isso, a gente precisa proteger a nossa mente. E aí, Paulo vai ainda mais à frente, e veja Colossenses 3:2. Vamos juntos? Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Literalmente poderíamos ler assim: desenvolvam o hábito de voltar a mente, ou seja, a atenção para as coisas do alto e não para as coisas da terra. Embora estejamos na terra e pisemos nela, a nossa mente precisa estar ligada com os céus. A nossa agenda do dia a dia precisa seguir um cronograma celestial. As nossas ações precisam ser dirigidas pelas ações que o Senhor quer que nós façamos. Ele diz: sobre tudo que você deve pensar, pense nas coisas lá do alto. Sincronize os seus projetos, os seus sonhos, o seu desejo com os projetos e os sonhos de Deus. E aí, meus irmãos, como nós precisamos ter isso em nossa mente, nós precisamos ter em mente que Satanás, ele tenta estabelecer fortalezas em nossa mente, mediante estratégias cuidadosas e enganando. A fortaleza é uma área no qual somos mantidos escravos, em prisão, e nós precisamos subjugar, repito aqui, subjugar os nossos pensamentos diariamente a Deus. Para que nós possamos ser vitoriosos e não permitir que Satanás nos vença. Segundo aos Coríntios, não está aí projetado, capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo diz: porque as armas da carne, porque as nossas armas não são de carne e sangue, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de quem? De Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, tome cuidado com o que você pensa. E quando um pensamento automático ou intruso quiser aparecer e você entender que aquele pensamento não vem de Deus, subjugue esse pensamento a Cristo. Repreenda essa fortaleza que possa querer se manifestar na sua mente, para querer controlar a sua mente e dirigir as suas ações. E viva sobre o governo de Cristo sobre a sua vida. Esse é o nosso desafio, porque o nosso inimigo, mais do que nunca, está fazendo lavagem cerebral. De manhã eu estava pregando na igreja e falei: a gente vê hoje como as nossas crianças estão. E a gente vê as crianças apresentando problemas que antes só eram vistos em adultos. Estressadas, mais do que nunca. É ou não é? Agitadas, não consegue ficar quieto um minuto.
Lá, nossa luta é com os desenhos animados, com as mensagens subliminares que elas transmitem. Dia desse, Ismael estava assistindo lá, viu na televisão, passando uma cena no filme. E aí, na cena, pediram para o rapaz fazer alguma coisa, o rapaz falou assim, me pague. Aí eu falei assim, Ismael, desligue ali a luz. Aí ele falou, me pague, meu pai. Eu falei, tá repreendido. Observe, irmãos, olha aí. Ó, não é verdade? Nós precisamos tomar cuidado. A gente está falando das crianças que ainda estão com a sua formação cognitiva, ainda não conseguem. Mas nós também, se não tomarmos cuidado, estamos sendo ou nos deixando influenciar por aquilo que a gente assiste, por aquilo que a gente vê. Lembremos que, como servos de Deus, nós temos a mente de quem? De Cristo. Ter a mente de Cristo significa que a minha forma de pensar é diferente. Não é igual aos valores deste mundo. O problema é que tem crente que está pensando igual ao valor desse mundo. Não está tendo a mente de Cristo. Nosso corpo por inteiro precisa ser entregue ao Senhor. Isso envolve o nosso pensamento. O problema é que a gente coloca diante dos nossos olhos tanta besteira, não é? Falei lá na igreja uma vez, eu não sei como é que tem crente que meio-dia senta para assistir Bocão. Eu não sei. Eu não consigo, irmãos. Sinceramente. Nem Bocão e nem qualquer outro jornal que faça o sensacionalismo com a dor, por mais que a pessoa lá tenha as suas causas. Na pandemia, foi pedido que muita gente deixasse de assistir jornal. Porque estavam ficando o quê? Emocionalmente o quê? Doentes. Observem aí, irmãos, o cuidado que a gente deve ter. Essa nossa mente que é tão, né, entre a sanidade e a loucura, tão tênue, é tão, não é? A gente vê gente tão bem de repente. Por quê? Porque não tomou o cuidado devido, o equilíbrio. Tome cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos, que vai para o seu inconsciente e te leva a agir dominado pelo que está lá. Olhou, registrou. Cuidado com o que você está olhando, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está lendo. E aí, o texto que mostra claramente sobre o que deve ocupar o nosso pensamento, Filipenses 4, de 6 a 9. Yuri até já leu aqui para a gente. Eu não sei se eu projetei esse daí. Tá aí? Vamos ver lá, olha aí. Aliás, a carta de Filipenses é uma belíssima carta. Se você ainda não leu essa carta, leia essa belíssima carta. É uma das cartas da prisão, mas é considerada a mais bela do Novo Testamento. Ela transborda de alegria, generosidade e entusiasmo. Paulo agradece a Deus pelaquela igreja que em várias situações o havia sustentado financeiramente. Paulo está preso, uma prisão domiciliar em Roma, e a igreja se reúne e manda recursos para sustentar Paulo. Paulo escreve essa carta para resolver algumas questões. Primeiro, questão interna, que era a questão dos relacionamentos que estavam quebrados naquela igreja. Segundo, questões externas, falsos mestres com falsos ensinos que estavam querendo introduzir na igreja. E uma palavra que aparece 16 vezes na carta de Paulo, que é regozijai-vos. Paulo está preso, mas as suas prisões não tiraram dele a alegria que ele tinha de servir ao Senhor. Primeiro capítulo começa Paulo dizendo: meus irmãos, não fiquem tristes porque eu estou preso. Muito pelo contrário, a minha prisão tem contribuído para que o evangelho chegue à casa de César. Paulo estava preso, algemado a soldados que em alguns turnos mudava e possivelmente, creio eu, Paulo escrevia essas cartas em voz alta. Creio eu que Paulo, quando ora 2 vezes pela igreja de Éfeso, ele o faz em voz alta. E isso acaba causando um impacto no ouvido daqueles soldados que voltam para casa levando a mensagem. Então, Paulo preso estava, mas o evangelho não estava preso. E o evangelho estava avançando.
E aí Paulo diz, não fiquem preocupados comigo não, está tudo bem. Fiquem alegres, meus irmãos, a nossa alegria está no Senhor e nada pode abalar a nossa alegria. E aí, observem o texto que Paulo escreve, últimos versículos. Paulo está concluindo a sua carta. E veja quando ele diz, vamos juntos aí ler, irmãos. Vamos lá? Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Vejam, meus irmãos, que Paulo, nestes últimos versículos, recomendações finais à igreja de Filipos, ele nos apresenta. Se quisermos ocupar a nossa mente e guardar o nosso coração, precisamos seguir algumas questões. Primeira questão, seja uma pessoa alegre. Veja, o versículo 4, ele começa, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrem-se. Meus irmãos, Paulo está nos dando aqui e dizendo algumas questões sobre a alegria. Primeiro, a alegria é uma ordenança, não é uma opção. O texto diz, regozijai-vos. O texto diz, alegrem-se, está no imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Ou seja, deixar de ser alegre é uma desobediência a uma expressão da ordem de Deus. O evangelho trouxe alegria, o reino de Deus é alegria, o fruto do Espírito é o quê? Alegria. Então a ordem de Deus é o quê? Alegrai-vos. Nós precisamos ser alegres, irmãos, ser uma comunidade que transborde de alegria. Então a alegria é uma ordem, mas a alegria também, ela é ultra circunstancial, independe das circunstâncias. Veja, Paulo diz que nós devemos sempre nos alegrar. A vida, ela tem um mosaico com várias cores, e tem momento que está mais preto do que branco. Mas a nossa alegria não depende da circunstância, mas ela independe delas. Mesmo passando por vales, por provas, por dificuldades, sempre devemos estar alegres. A alegria, ela é cristocêntrica, ela tem uma fonte, ele diz, alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. A fonte da nossa alegria se chama quem? Jesus. Observem, meus irmãos, nossa alegria é uma pessoa, não é uma ausência de problemas. Nossa alegria está centrada em Cristo. Por isso, quem não tem Jesus pode ter momentos de alegria, mas nunca vai experimentar a alegria o quê? Verdadeira. Por isso, quer ocupar a sua mente e guardar o seu coração? Seja uma pessoa alegre. Tem gente que não sorri nunca, acha que é pecado. Que é isso, meu irmão? Não é pecado, não. Viu? Uma coisa é rir com as pessoas, outra coisa é rir das pessoas. Nós somos convidados a rir uns com os outros e não rir um dos outros. E, inclusive, rir é um remédio. É terapia. É, meu irmão, que deu glória aí. Rir faz bem. E não é eu que digo isso, não. Está nas pesquisas aí, ó. Rir melhora a oxigenação, o sistema cardiovascular, ajuda a liberação de serotonina, que é um antidepressivo natural, e de endorfina, também conhecido pelo hormônio do prazer. Rir relaxa as tensões. Então, quando a gente ri, a gente movimenta 12 músculos faciais.
Quem dá gargalhadas movimenta 24 músculos faciais. Quando conversamos e gargalhamos ao mesmo tempo, são 84 músculos. Pronto. Já pensou se a gente ficar sempre com a cara fechada, irmão? Nunca ri. A vida é tão difícil, não é? Então tem que rir. Yuri estava lembrando de uma música, eu lembrei também, Yuri, de uma música quando eu era bem mais garoto do que eu sou. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Você lembrou dessa? Lembra dessa? Os irmãos sabem essa música? Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta. Tropeça aqui, cai acolá. Pois é, meu irmão. Comece a rir, sorrir. Cristo é a fonte da nossa alegria. Lembre-se, não é rir das pessoas, mas é rir com as pessoas. Quando a gente ri, as coisas ficam mais leves. Não é? Você tira o foco, inclusive, daquela preocupação que você está tendo, daquela tensão. Né? Lá na igreja tem uns irmãos que dá cada risada gostosa, né? Que a gente acaba rindo não por causa mas por causa da pessoa. É contagiante. Não é verdade? Nós precisamos aprender isso. Então, primeira questão para ocupar sua mente, guardar o seu coração, seja uma pessoa alegre. Sorria. Né? Dê um bom dia, mas um bom dia alegre, sorridente. Jesus é a fonte da minha e da sua alegria. Então nós temos motivos para sorrir, temos a vida eterna garantida por Cristo Jesus, somos filhos amados de Deus e co-herdeiros da graça do Pai. Temos motivos para sorrir. Paulo continua e ele diz, a segunda questão, veja, versículo 4, ele diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto estar o quê? O Senhor. Na minha versão que está em tela, diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Segunda forma, se quisermos ocupar a nossa mente e guardar o nosso coração, precisamos ser uma pessoa equilibrada. Observem, o apóstolo Paulo fala para a igreja sobre a necessidade de cuidarmos da nossa necessidade interna, que é a alegria, e agora a nossa relação externa. A moderação tem a ver do controle do temperamento. O crente não pode ser uma pessoa desequilibrada, explosiva. Tudo é motivo de briga, tudo é motivo de grito. Seja moderado, equilibrado, tranquilo. Respira. Conta de 1 até 10, de trás para frente, se necessário for. Ou então lembra Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Quando chegar em domínio próprio, você já se acalmou. Pronto. Moderação. Equilíbrio. Querer resolver tudo no grito, meu irmão, tudo no sangue, tudo no tutano, vai ter um infarto, vai morrer. Antes da hora. A gente precisa ser o quê? Calmo, relaxar. Né? Trânsito que deixa a gente agoniado, né, Adilson, lá em Simões Filho. Meu Jesus. Está apressado? Deus abençoe, meu irmão. Pode passar, vai na frente, vá. O Senhor te acompanhe. E me deixa aqui em paz. Pode ir. Está buzinando? Não buzine, não. Só vai aumentar a zoada. Deixa outra pessoa buzinar por você. E por mais outros 10 que estão atrás. Ser mais tranquilo. Ser mais, sabe? Moderado, equilibrado. Em casa tudo é motivo de briga. Que isso, meu irmão? É motivo de sair gritando, e fechando a porta e batendo. Que isso? Calma. Sua casa precisa ser um lugar de paz, de alegria. Né? Aquele dia estressante no trabalho, chegou em casa, casa tem que ser um santuário onde haja paz e alegria. Mas isso depende de cada um de nós. Só que a gente já chega tão estressado, né? Um dia eu estava em casa, e aí Ismael estava lá naquela coisa mesmo de criança. Eu falei, menino, você está estressado? Aí Deus falou assim comigo, está estressado você?
Eu falei, tá certo, Deus, é verdade. Eu que estou estressado, estou dizendo que é o menino. Porque ele estava querendo atenção. Ele estava querendo que o pai que passou o dia todo fora, naquele momento, desse atenção. Mas aí eu falei, menino, você está estressado. Na hora que eu falei isso, automaticamente Deus falou, estressado está você. Eu tomei até um susto. Eu falei, meu Deus, é verdade. Aí eu abracei Ismael, eu falei, me perdoa. Moderação, precisamos ser equilibrados, respira fundo. Você não vai resolver todos os problemas. E você não tem a solução para todos eles. Tem coisa que foge do seu controle e do meu controle e está no controle de Deus. E eu tenho apenas que descansar no Senhor. Terceira questão que Paulo diz aí, veja, o versículo 6, ele diz, não esteja inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, fará o quê? Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em quem? Em Cristo Jesus. Terceira forma de você ocupar a sua mente e guardar o seu coração, diga não à ansiedade. Diga não à ansiedade. Isto é impossível. Se você já colocou isso na sua mente, vai ser impossível mesmo. Mas Jesus está dizendo, não sejais inquietos, ou na versão que está em tela aí, não andeis ansiosos. A ideia aqui da ansiedade é a ideia de um estrangulamento, um sufocamento, é a ideia de uma pessoa que está sendo puxada de um lado para o outro. O ansioso fica assim. Ele não consegue ficar parado. O corpo está parado, mas a mente não está. O Augusto Cury desenvolveu aí a síndrome do pensamento acelerado. A gente não consegue parar. Deita o corpo, mas a mente não descansa. Porque hoje é domingo e eu já estou pensando lá na segunda. Eu não deveria estar concentrado no domingo, experimentando a bênção que Deus me deu no domingo. O texto diz, não ande ansioso, domine. Eu achei interessante, alguém disse assim, definindo depressão, estresse e ansiedade. Depressão, excesso do passado. Estresse, excesso do presente. Ansiedade, excesso do futuro. Ele diz, não ande ansioso. Mas ao mesmo tempo que ele fala para não andar, ele diz o antídoto. Ele diz, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quê? De Deus. Então, quando bater a ansiedade, que é aquela preocupação que te puxa de um lado, puxa do outro, apresente a Deus em oração, coloque diante de Deus o que está te puxando para um lado e para um outro, e o texto vai dizer, e a paz de Deus que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Vai guardar a sua mente. Ó, então o antídoto para a ansiedade é a oração. Por isso, um servo de Deus que permite que a ansiedade domine o coração, é porque de alguma forma ele não está depositando a sua confiança inteiramente no Senhor e não está confiando que ele pode entrar com providência naquela situação. É porque ele está querendo a solução naquela hora, na sua hora, quando na verdade a agenda de Deus é controlada por ele e ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele diz, não fique ansioso. Quando começar o coração a apertar, a mente perturbar, ore, converse com Deus, derrame-se diante dele em lágrimas se necessário for, suplique misericórdia e graça, deposite no altar do Senhor o que te preocupa, e o resultado é que Deus vai preencher o seu coração de paz. Tem uma música do cantor cristão que diz isso, atribulado o coração, não é? Verás que até um arco-íris pode se fazer. Talvez você entrou aqui nessa noite assim, o coração atribulado. Tem momento que a gente está assim. Não era para estar, né? Mas tem momento que um coração atribulado. Preocupação, nem se concentra no culto. Tem gente que só vê um corpo, porque a cabeça... Enquanto a gente precisa estar por inteiro diante do Senhor.
E quando a gente está por inteiro diante do Senhor, a gente para ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, o nosso coração é preenchido da paz que o Senhor pode dar. Se você entrou nessa noite com o coração atribulado, se você está sendo puxado de um lado para o outro por preocupações, coloque diante do Senhor o que está te preocupando, confiando na intervenção do Deus Todo-Poderoso. E a paz de Deus que ultrapassa qualquer compreensão humana vai dominar o nosso coração. Você já experimentou isso algum dia, meu irmão? Tá aquela situação, mas seu coração está em paz? Só Deus faz isso conosco, não é? As pessoas estão todas desesperadas e você está em paz. Tranquilo. Porque sabe que o Deus que você entregou a causa, Ele está conduzindo e conduzindo todas as coisas. Observem. E aí uma pesquisa vai nos dizer que das preocupações que nós temos, 8% delas vão acontecer e 92% não vai acontecer. Olha o que a ansiedade faz com a gente. O pastor falou, preciso conversar com você. Você nem dorme. Não é? Fique tranquilo. Quando ele for conversar com você, do que você está preocupado, só 8% vai acontecer. Os 92% é a sua cabeça que já está criando um bocado de coisa que não tem nada a ver. E aí, por último, Paulo nos recomenda termos pensamentos saudáveis. Versículo 8, ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso o que? Pensais. Olha o que deve ocupar o nosso pensamento, em tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro, ou seja, o que é santo. Por isso, tome cuidado com algumas conversas que você participa, que não tem nada de santidade. Isso pode te atrapalhar. Tome cuidado de algumas informações que você toma posse e não são verdadeiras. Isso pode trazer problemas. Ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Pense no que é bom, pense naquilo que é agradável, pense no lado positivo das pessoas, por mais que digam que a pessoa só é ruim, mas pense que a pessoa tem coisa boa. Pense naquilo que é belo, pense naquilo que é bom. E aí ele diz, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso o quê? Pensar. O que está ocupando o seu pensamento? O que você está dando espaço para estar dentro da sua mente? O que é que você está emprestando o seu ouvido que está enchendo a sua cabeça com o que não deveria? Direcione o seu pensamento para Deus e para as suas virtudes, para a sua santidade, para a sua majestade, para a sua grandeza, para aquilo que Ele é. E você vai ter sua mente guardada e protegida pelo Senhor. Termino a mensagem com duas frases. A primeira, escrita por William James, ele diz, a maior arma contra o estresse é nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés de outro. Vou repetir, a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés de outro. Você pode controlar o que você pensa. E os pensamentos que vêm sobre sua cabeça, que não são pensamentos do Senhor, subjugue a Deus e peça que Deus coloque na sua mente pensamentos que Ele quer. Segunda frase vai dizer, cuidado com os seus pensamentos, eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, elas se tornam habilidades. Cuidado com suas habilidades, elas se tornam hábitos. Cuidado, elas se tornam caráter. Cuidado com o seu caráter, porque isso torna o seu destino. Cuidado com seus pensamentos, eles se tornam palavras. E aí termino com o texto que lemos, Jeremias 29:11. Eu é que sei.
que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu não sei o que está ocupando a sua mente e talvez está trazendo perturbação, mas eu queria te convidar a você poder subjugar os seus pensamentos ao Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? E eu queria que, enquanto cantássemos a música aí que o pessoal escolher, se estivesse em oração, colocando a sua vida diante de Deus e apresentando talvez uma preocupação que você trouxe nessa noite, que talvez esteja perturbando o seu ser. E confie no Deus que está neste lugar e que é poderoso para trazer paz ao seu coração e te ajudar a vencer todas as dificuldades que você possa enfrentar.